pessoal, professor Edinaldo Dias, venho convidar vocês para o nosso novo podcast Papo de Professor. Exatamente isso, um podcast de uma conversa entre professores. Nós vamos falar dos mais variados temas relacionados à educação e neste primeiro podcast nós vamos falar sobre o professor na era digital. Vamos tratar do assunto que está em voga na educação básica, principalmente na educação básica, que é o professor neste âmbito digital, as plataformas digitais que são utilizadas e que podem ser utilizadas para o ensino à distância, tanto de forma prática para os professores quanto de forma prática para os alunos. Este podcast acontecerá todas as segundas-feiras às 19 horas. Eu e o professor Cleilton Costa teremos um convidado diferente toda semana para podermos debater e discutir a educação. Então, venha conosco participar deste Papo de Professor. Interessante. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Papo de Professor. Esse é o nosso podcast, você encontra aqui no canal do YouTube Cleilton Costa, e uma das pessoas que me incentivou a realizar esse trabalho, a criar o podcast, a alimentar e fomentar o trabalho na rede social, está aqui comigo. É o meu primeiro convidado para essa entrevista e é o meu amigo e parceiro, professor... não, vamos fazer de novo, né? Ao vivo. Aí. Se não tiver essa sintonia, o povo não vai acreditar que nós somos amigos, né? Não, jamais. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, pessoal, eu sou o professor Edinaldo Dias, sou mestre em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Esportivo e Personal Trainer e atualmente cursando doutorando em Educação. Então, estamos aqui para este Papo de Professor. Como o Cleilton bem disse, nós vamos trabalhar com o professor na era digital. Então vai ser um papo bem interessante, que já de outrora vem sendo esfregado na cara de nós professores pelo Covid-19, que é justamente essa questão do âmbito do meio digital na educação. É um grande desafio. Mudou-se tudo, né? A realidade, o cenário, a forma de se trabalhar, a forma de se conviver, tanto no âmbito pessoal, profissional, mudou. Essa pandemia global, ela veio para impactar, para mexer com todos nós. É muito triste que muitas pessoas nos deixou aí e ficou só a saudade. Muitos faleceram pela doença, muitos ficaram estagnados, inertes diante da mudança e pelo fato de não compreender tudo que estava acontecendo à sua volta, e outros conseguiram surfar na crista dessa onda, ou seja, aproveitando oportunidades para o aprendizado, para o crescimento pessoal e profissional. Você está em qual desses setores, em qual dessas trincheiras você ficou? Para um segundo aí e faz essa breve reflexão. Vamos falar aqui sobre o professor na era digital. Esse é o tema deste podcast, o primeiro podcast Papo de Professor, o professor na era digital. E o nosso convidado, como eu já apresentei aqui, o professor Edinaldo Dias, o nosso mestre em Educação Física e doutorando em Educação, é uma pessoa altamente qualificada e credenciada para falar sobre a profissão professor, esta nobre missão e nesse contexto novo que é a era digital. Muito bem. E eu quero aqui já fazer a primeira pergunta para ele. Nós estamos em parceria com um treinamento, com a formação de professores. A cada ano que se inicia, começa-se uma nova etapa, novos desafios para os nossos colegas docentes da rede municipal, da rede estadual e federal de ensino. E nós temos aí uma formação voltada especificamente para o professor com esse tema, o professor na era digital. Então, professor Edinaldo Dias, na sua experiência profissional, no dia a dia dentro das escolas, nas faculdades, como que você vê a questão do professor? Podemos dizer assim, que ele é um letrado digital ou que ele é um analfabeta digital? Talvez a pergunta já chegou de sola, né? De carrinho. Você já chegou com 2 pés nas costas, né? Bem, Antônio Fagundes ele usou uma vez uma frase para nomear isso, ele chamou de analfabete, né? Ele chamava de analfabete, que era analfabetismo digital. Bom, não chega a ser um analfabetismo digital por completo, de grande maioria, devido à realidade em que a maioria dos professores estão inseridos. Então, você tem professores que estão na rede estadual ou municipal em cidades que são muito paupérrimas, são muitos alunos de zona rural, onde o acesso à internet ele é muito deficitário.
Então, a proposta justamente desta formação no âmbito digital é trabalhar com estes professores que, devido ao não uso ou não prática desta metodologia de ensino, eles acabaram ficando para trás no sentido de desconhecer este assunto ou esta nova tendência da educação, que é o ensino digital. Então, não é só a questão de você transmitir uma aula para o aluno ao vivo, ou você simplesmente ler um slide lá para o aluno de forma ao vivo para ficar mecanizado. A aula ela tem que ter algo que impacte o aluno, que prenda o aluno dentro daquele conteúdo. Então, se você está gravando uma aula ou está repassando esta aula de forma ao vivo, dinâmica com os seus alunos, você tem que criar métodos para que prenda aquele aluno naquela sua videoaula. Então, tudo isso nós vamos trabalhar, essa forma de você agregar ao seu aluno valor à sua aula, tanto gravada quanto ao vivo, para que o seu aluno fique. E nós fazemos isso no presencial. É só você conseguir transportar isso para o digital. Só que tem uma metodologia um pouco diferenciada. Tem que dominar as ferramentas digitais, não é isso? Exatamente. Então, nós estamos falando aqui desde aplicativos que vocês vão conseguir transmitir uma aula ao vivo para o seu aluno, desde aplicativos que vocês vão conseguir gravar essas aulas, editar essas aulas. Então, você vai gravar o conteúdo, vai editar, colocar imagens, conseguir travar ela para colocar mais vídeos, ou inserir vídeos em cima de outros vídeos, logomarcas. Você vai conseguir elaborar provas digitais, atividades digitais, onde a correção ela é automática. Ou seja, professor, vai facilitar muito a sua vida. Porque você imagina que nós trabalhamos aí, eu trabalho na educação, do estado tanto do Maranhão quanto do Tocantins, então eu tenho aí em torno de 1.000 alunos que eu ministro aula. Então você imagina corrigir 1.000 atividades. Então quando você tem ferramentas que te auxiliam para isso, você consegue tanto desempenhar melhor o seu papel, porque a nossa função qual é? Ministrar uma aula em que seu aluno aprenda e não que ele decore. É isso que nós ensinamos para os alunos. Eu tenho até uma frase que eu digo com meus alunos, que eu digo assim: é difícil eu apontar aqui na sala quem é estudante. Eu consigo apontar quem é assistidor de aula. Porque nós, enquanto professores na escola, o que nós fazemos? Apontamos o que nossos alunos precisam aprender de fato. E quando que ele está estudando? Quando ele chega em casa, senta e vai ver aquilo que nós mostramos para ele dentro da sala de aula. Então ele vai sentar e ele vai estudar. Na escola ele assiste, ele tem um apontamento daquilo que ele precisa estudar mais efetivamente. Aquela premissa de aula dada é aula estudada, que o aluno, ao chegar em casa, faz a revisão daquela aula. Isso é o método mais simples, mais, vamos dizer assim, básico e talvez o que retenha mais conhecimento no que tange a aprendizagem. Porque você tocou num ponto crucial da aprendizagem, que é o fato de ter um aluno que assiste a aula e um aluno que decora 30 minutos antes da prova para poder fazer a prova e tirar a nota. Ele não estuda durante a aula e não revisa posteriormente no sentido de aprender o conteúdo e levar isso para a vida. Infelizmente, esse é um ponto que tange negativamente a educação, não apenas local. Você tem, assim, vamos dizer, o privilégio, você atua em 2 estados, né? Você está atuando aí na fronteira tocantinense, maranhense, no âmbito educacional. E para nós que somos pesquisadores da área da educação, é um terreno fecundo, porque ali você tem a oportunidade de tocar realidades tão diversas. É uma riqueza de informações e de dados que está ali. Você toca, você faz a sua experiência. E para nós que estamos em constante pesquisa, em constante produção de conhecimento, isso é muito positivo. E a gente vai tocando essas fragilidades humanas e educacionais. As nossas escolas, professor Edinaldo, as nossas escolas elas estão bem aparelhadas quando a gente pensa em produzir uma videoaula com um mínimo de qualidade, igual nós estamos tentando aqui através desse podcast, nesse momento, com áudio, com imagem, o mínimo de qualidade possível. Será que as nossas escolas já pensaram nisso ou apenas estão deixando aí a mercê ou a responsabilidade está sendo terceirizada para o professor buscar tanto o conhecimento técnico para gravar a sua aula, quanto preparar o ambiente para ter essa qualidade, para que o aluno, ao receber isso no seu celular, lá na sua casa, nessa aula remota, ele tenha um mínimo de motivação para poder assistir aquela aula que seja de 10, 15, 30 minutos.
Esse é um aspecto bem complicado, porque o que acontece? A escola ela não tem um computador, e aí eu falo de experiência própria, ela não tem um computador que suporte a edição de vídeos. Então, por aí você já começa a ter uma barreira. Outra coisa é que a internet nas escolas não tendem a ser uma internet de qualidade. Então, ela tem uma velocidade lenta, então você não consegue fazer um download, um upload de vídeo da maneira mais adequada ou numa velocidade que você consiga fazer essa distribuição. Se me permite, com essa pandemia e a necessidade de produzir aula, videoaula, os professores passaram a dominar o conceito de upload, né? Até então a gente falava de download, e ninguém sabia que tinha que enviar dados, era o upload. Né? Hoje em dia nós estamos mais no upload do que no download. Verdade. E é outra coisa que acontece, por exemplo, o investimento na pandemia não foi do Estado, foi do professor. Eu mesmo, para montar o meu setup para que eu pudesse gravar aulas e editar, eu investi mais de R$5.000. Então, não foi o governo que me patrocinou isso, eu tirei do meu bolso. Correto. Mas porque eu poderia muito bem simplesmente gravar com o celular e fazer uma edição ali, mais ou menos, mas eu pensei justamente no ponto de chegada, que são os alunos. Então eu pensei, não, eu preciso gravar uma aula com qualidade, eu preciso transmitir uma aula com qualidade pelo Google Meet, então eu não posso fazer algo de qualquer jeito. Então eu tenho que melhorar isso daí. Até porque no início eu não estava fazendo aulas ao vivo, eu estava gravando. Então eu precisava de um computador melhor para gravar que suportasse. Depois eu passei a utilizar as aulas ao vivo, via Google Meet. Então você também precisa de um equipamento melhor. É tanto que a webcam do notebook que eu adquiri não é tão boa, então eu utilizo a webcam do celular. Então você consegue fazer Como você faz essa sincronização da câmera do celular com o computador para gravar? Fala um pouquinho disso aí. Então, eu acredito que tem muita gente que tem curiosidade nesse ponto. Ótimo. Você vai aprender muito mais na nossa formação para professores, mas eu vou dar uma pincelada aqui. É isso aí. Há um aplicativo que você instala tanto no computador quanto no celular e ele vai fazer essa sincronização da imagem da câmera frontal ou traseira do seu celular com o computador. Então você consegue ter uma qualidade bem superior à da webcam, da maioria dos notebooks e computadores. Ela é bem paupérrima, é bem fraca, você consegue ter uma qualidade bem melhor. E isso nós vamos trabalhar com vocês no curso na íntegra, que vocês aprendam a fazer essa ponte. Desde você ter uma transmissão bem mais apurada da webcam, da câmera do celular para o computador, quanto a edição, gravação e transmissão de vários outros aplicativos voltados para esta era digital. Nós já estamos na década do ensino digital, que já vinha de outrora, muito tempo antes, já latente dentro da educação. Só que agora, não da educação básica, que é no caso que nós estamos mais aprofundando aqui. Nós já vimos aí do ensino superior, que já vinha nessa vibe, nessa onda do ensino EAD, só que agora a educação básica ela também vai ter que surfar nessa onda, ela vai ter que entrar na crista dessa onda. Parece que todas as instituições de ensino, em todas as esferas aí, iniciais, fundamental, o médio e o superior, agora está tendo que se adequar ao ensino híbrido, né? Ao ensino híbrido. Então, quando se fala hoje de EAD, educação à distância, se fala desse ensino híbrido que tem o presencial, mas que tem ali o suporte, o aporte do digital para melhorar, pelo menos, a entrega do conteúdo e assim facilitar a aprendizagem do aluno. Então, assim, muitos são os desafios, já que as nossas escolas, professor Edinaldo, elas deixam a desejar. E eu estou tocando num ponto aqui que eu sei que eu vou ser cobrado. Agora que eu estou assumindo a pasta secretário de Educação do município de Ananás, eu tenho certeza que algum colega vai estar vendo e vai falar: ó, secretário, agora você precisa dar suporte nas escolas para a produção do material digital. Já vou representá-los aqui, melhor isso aí. Né? É isso aí. E com certeza, sendo um apaixonado pelo digital e pelo que a tecnologia pode nos proporcionar profissionalmente e os benefícios que ela pode trazer para o aluno, para o profissional da educação, nós vamos priorizar isso aí e dar uma atenção especial. Mesmo tendo são muitas as variáveis que envolvem uma gestão de políticas públicas séria, mas nós estaremos aí de prontidão e atentos para fazer o melhor nesta área. Isso, eu até ouso colocar que além de um apaixonado pelo digital, você é um apaixonado pela educação. Então você é um professor de carreira, você veio da educação e você está na educação
Isso. E nada mais justo e nada mais correto do que alguém da educação para gerir a pasta da educação, que é uma pasta que vem por muito tempo sendo negligenciada, onde você coloca pessoas de várias outras formações para gerir uma pasta que é uma pasta complexa, ela não é uma pasta simples. Tá? Nós estamos lidando com vários seres humanos. E aí, quando nós falamos isso, não está em voga apenas os alunos. Nós temos os pais dos alunos, os familiares, a comunidade em geral, que todas essas são impactadas por uma educação de qualidade. Então, se você tem uma educação de qualidade, você, enquanto gestor, consegue gerir uma educação de forma que possa impactar positivamente a comunidade, maravilha. O retorno, o feedback da comunidade, o feedback desses alunos para a vida deles será muito grande. Então, para mim, é um privilégio, né, para a Nanas ter um professor gerindo a pasta da educação. E um professor com o seu gabarito. Né, um cara que sempre buscou estudar, é um cara que está sempre se atualizando e buscando, tanto na área da gestão quanto na área do ensino. Bacana. O professor Edinaldo me deixou agora inibido, agradecido, gratidão por essa palavra honrosa, direcionada à minha pessoa, e isso me instiga e me motiva a fazer um trabalho ainda melhor, a me esmerar ainda mais para que no exercício da minha função possa fazer sempre o melhor. Continuando aqui, você está no nosso podcast Papo de Professor aqui no canal do YouTube Acleilton Costa, e esse é o nosso primeiro podcast. E o tema deste programa de hoje é o professor na era digital. E o nosso convidado aqui é o professor Edinaldo Dias. Eu espero que você esteja aí gostando desse bate-bola aqui, dessa troca de informações e de conhecimento. Vamos falar sobre localidade, sobre espaço geográfico, vamos dizer assim. Nós temos uma formação que ela é híbrida, ela é presencial e ela é remota, ela é digital, EAD, existe uma complementação. Então, assim, nós estamos aqui na fronteira do Tocantins, Maranhão e Pará. Então, para a gente atender essa região, nós temos condições, nós temos uma equipe, nós temos um corpo docente de parceiros nossos, né, que da pós-graduação e que segue a gente. Então, fale um pouco para quem está nos ouvindo. De repente tem um gestor, um prefeito, um secretário de educação, um diretor de escola que está nos ouvindo agora e quer levar essa formação para a sua escola ou para a rede municipal de educação, quer levar a formação do professor na era digital. Então, fala um pouquinho para a gente quais as cidades aqui da região que a gente pode ter um deslocamento mais rápido e, é claro, se vier alguém de outro estado, a gente está aí para atender um desafio novo, né? Com certeza. Então, qual que é o objetivo do projeto? Esse projeto tem o objetivo de atingir o máximo de alunos possível. Então, para um gestor, isso é excelente, porque ele trabalha para quê? Para que o máximo de alunos sejam atendidos e aprendam de fato, efetivamente. Então, qual que é o propósito, o pilar do nosso curso? É justamente fazer com que você, gestor, consiga ter uma efetividade maior no trabalho educacional da sua pasta. Então, você consiga atingir o maior número de alunos da forma digital, deste ensino digital, mas não de um ensino digital que complique a vida do aluno. Porque nós não podemos ofertar um modelo muito pomposo para os alunos, que demande de muita internet, de muitos recursos, onde ele não vai conseguir assistir a aula. Então nós precisamos de ferramentas que façam com que tanto o serviço público não tenha custos, porque nós temos aí vários aplicativos gratuitos que podem efetivamente ajudar nessa questão, quanto que os alunos consigam ter acesso a esta ferramenta. Então eu não posso querer sempre fazer uma aula ao vivo, ou quando for gravar uma aula pesada demais, que o aluno não consiga fazer o download para o seu celular, não consiga assistir essa aula. Então, é uma ferramenta, é um curso que vai ajudar a sua equipe profissional, que são professores, são profissionais da educação, a terem mais ferramentas para trabalhar com esses alunos. E junto com este pacote da era digital, nós vamos trabalhar essa questão do alcance dos alunos. Como que o professor vai alcançar esses alunos? Como que o professor vai prender a atenção desses alunos? Porque não é algo fácil. Mesmo no presencial, o Acleilton aqui, que muitos anos ministrou aula, sabe bem disso, no presencial já é complicado você prender a atenção dos alunos por muito tempo. Nós sabemos que, cientificamente, o cérebro não fica muito tempo com atenção em algo que está ao seu redor. Então, nós precisamos
prender essa atenção do aluno, mesmo que seja por um espaço de tempo muito curto, mas que seja um espaço de tempo curto com qualidade. Se o colega me permite, vamos dizer assim, no início do século XX, 1900 e Guaraná com rolha, estudos científicos iam relatar, constatar que o aluno, o jovem, conseguia ficar 45 minutos focado naquela aula. Por isso que criou-se esse padrão, né, de tempo, 45, 50 minutos de aula. Com o advento da revolução digital, a internet, isso há 10 anos atrás, estou falando de dados obsoletos. A criança, o adolescente, o jovem, até mesmo nós, adultos, o tempo de foco passou para 3 minutos, 5 minutos. Então houve uma mutação muito grande, né? e degradante. Então veja o desafio que você, profissional de educação, tem. Você que é pai, que tem que educar, que o ato de educar é familiar, o ato de ensinar, ele é formal, ele é institucional. Então nós temos um grande desafio. Como que nós vamos transmitir esse conhecimento, transmitir esse valor através do ato de educar, sendo que aquele que nos ouve, o nosso interlocutor, ele não tem o foco e a atenção nem para mim, nem para o que eu estou explicando e falando. É um desafio. E veja, olha a pegada dessa formação, o professor na era digital. O professor Edinaldo acabou de explicar muito bem. Pessoas que são da área, que atuam na área da educação, conhecem a dificuldade, tanto do aluno quanto do professor, no que tange ao acesso a uma internet de boa qualidade. Os nossos alunos que estão na zona rural, não é isso? Onde você tem os dados móveis. Uma coisa é o Wi-Fi que nós estamos usando agora, para ter acesso à internet. Outra coisa são os dados móveis daquele plano que às vezes a pessoa paga com muita dificuldade para ter um pouquinho de internet no celular, onde você tem acesso às redes básicas, o WhatsApp e outras coisas. Então veja, nós pensamos em uma formação dentro desse contexto de dificuldade que é o seu cotidiano, que é o nosso cotidiano. Por isso que ele bem ressaltou os aplicativos e as ferramentas gratuitas. E aí eu cito o Shotcut, não é isso? O programa de edição de vídeo que o professor Edinaldo trabalha. Um programa que eu trabalho muito, que recomendo, que é o Canva, para edição de vídeo, de imagem, especificamente para edição de imagem, mas também consegue fazer uns vídeos bem legais na edição do Canva. Tudo isso é ferramenta gratuita que a internet oportuniza a você. O Canva que eu citei, ele é gratuito, mas também tem uma versão paga onde você vai ter acesso a outras ferramentas. Mas só o gratuito já atende à necessidade do professor na produção de aulas para o aluno aí, a videoaula, para poder estar compartilhando com o seu aluno. Exatamente. Então, o intuito desse curso é justamente isso, facilitar a vida tanto do professor quanto do aluno. Lembrando que essa formação digital que nós temos, ela perpassa o âmbito digital. Nós temos também a formação pedagógica. Não é isso? Que é com o colega, professor Adonias. Professor Adonias é mestre em educação. Mestre em educação, psicologia da educação. Psicologia da educação. Então nós temos aí um corpo docente e uma equipe muito qualificada para trabalhar a formação pedagógica. Então a formação pedagógica completa nós também podemos trabalhar. E aí um dos aspectos é essa formação digital, porque ela é o que está em evidência e não podemos fugir dela, porque nós vamos adentrar o ano de 2020 aqui de uma forma digital, não tem jeito. Enquanto não tivermos essa vacina não se mostrar efetiva, nós vamos ter que trabalhar ou no ensino semipresencial, ou híbrido, ou sempre no digital. Então, nós temos que aguardar quais são os desdobramentos da questão vacinal dentro de um aspecto quantitativo da população. Quem serão os primeiros grupos a serem vacinados, quais são o calendário de vacinação. Então, por enquanto, qual que é a nossa realidade? Ensino digital. Isso. Você acredita que o ensino digital, a aula digital tem volta, tem como retroceder, ou agora nós temos que nos adaptar mesmo? Nós precisamos nos conscientizar, você que está aí, que é revoltado com essas aulas remotas, você que é pai, que é mãe, que está desgostoso, porque agora você tem que ensinar o seu filho dentro de casa a dar aquele reforço escolar. Eu sei que não é fácil, teve papai e mamãe que contratou um professor
um terceiro professor para poder dar essa aula de reforço dentro de casa para o filho e para a filha, e está certo também. Quando a gente sente dificuldade, tem que buscar realmente esse suporte de alguém apto e preparado. Mas aí fica a pergunta, temos que nos conscientizar, temos que avançar, é um caminho sem volta? Diga para nós. Isso é uma estrada de mão única, né? Nós estamos numa revolução aí, é uma estrada de mão única. E lembrando você, pai, que contratou alguém para auxiliar o seu filho, um professor de reforço, você não gastou, isso foi um investimento. Você está investindo no futuro do seu filho. Então, repete isso, pelo amor de Deus, repete, que o nosso povo não acredita muito nisso, vai lá. Então, a gente tem que saber separar. Uma coisa, uma deficiência da nossa educação é que nós não temos educação financeira dentro das escolas. Né? Isso é uma deficiência que nos leva até o ensino superior também, a gente apanha muito nisso. Mas tem que saber separar o que é gasto e o que é investimento. Essa questão de você colocar alguém para dar aulas particulares para o seu filho é o melhor investimento que você está fazendo. Você está investindo no seu filho e esse retorno ele vem tanto de uma pessoa bem educada no que tange a questão de conteúdos, tá? Quanto numa pessoa bem instruída e aquela pessoa que tende a ter sucesso na sua vida profissional. Então você não gastou, você investiu e bem investido. Show de bola. Muito bom, muito bom. Parabéns pelas palavras. E você, papai e mamãe, que tinha aí uma visão distorcida da educação, saiba que você está investindo no futuro do seu filho e da sua filha. Falando um pouquinho mais sobre a equipe formadora, os profissionais que atuam na formação e os colegas que nós temos o leque de contatos, de parceiros. Então nós temos o professor Cleilton, que vos fala, né, na área da filosofia, o professor Edinaldo, mestre na área da educação física. Nós temos o professor Adonias, pedagogo, mestre em psicologia da educação. Então são os 3 profissionais que estão aí pensando e elaborando e formando os conteúdos para levar o diálogo e a formação aos colegas. Mas existem outros parceiros, professores, mestres, doutores, especialistas que nos acompanham sempre que são acionados, que são convidados a atuarem. Mas então veja, como ele bem falou, há o aspecto pedagógico, sim. Temos ali profissionais e pessoas da área pedagógica para pensar, ainda mais agora que nós estamos aí no primeiro ano de experiência, e ó, que ano foi 2020, da implantação da BNCC, nas séries iniciais. A rede municipal de educação de todo o Brasil teve que dar o pontapé inicial e começar a execução do ensino a partir desse novo padrão, né, desse novo padrão que é a BNCC, e o ensino médio também já vai entrar agora esse ano já atuando na questão da BNCC. Então veja, a partir disso nós temos um leque amplo de profissionais para poder pensar, produzir, discutir e semear ideias, pensando nessa nova educação pós-pandemia. Como eu estou na área mais humana, filosófica, e uma das minhas grandes paixões é a inteligência emocional, sim, nós temos um módulo especial para falar sobre as competências socioemocionais. As competências socioemocionais, a inteligência emocional vivida na prática, aplicada no nosso cotidiano, nas nossas relações, especificamente em sala de aula, que é um terreno fecundo e efervescente, onde nós temos conflitos, onde nós temos divergências. Então, a inteligência emocional é um tema muito importante para ser discutido, debatido, compartilhado dentro das nossas escolas, dentro das salas de aula. É importante. E aí eu gostaria que o meu amigo, o nosso mestre, o professor Edinaldo, falasse um pouquinho sobre esse viés do emocional e desse território efervescente aí das emoções dentro da sala de aula. É um desafio trabalhar as emoções dentro da sala de aula? Um grande desafio. Até porque nós temos crianças, jovens aí de várias realidades diferentes, várias classes sociais diferentes, e isso reflete muito dentro da escola. Então eu já me deparei muito com alunos se cortando dentro da escola, né, por problemas familiares que eles trazem de casa, e isso vem, essa carga emocional, esse peso emocional é muito latente, eles acabam reproduzindo isso dentro da sala de aula. Então, às vezes você tem um aluno que ele é muito disperso, ou que ele é
muito relapso dentro da sala, ou aquele aluno que é muito agitado, já é o oposto do outro extremo, mas o que ele está refletindo são problemas que ele traz de casa e ele está refletindo isso dentro da escola. Então, para um professor é um desafio muito grande, porque imagine o seguinte, não é possível o professor, por mais que a gente tente, possa até tentar, desvincular até para nós o profissional do emocional, na maioria das vezes dentro da escola. Verdade. Porque se o aluno chega para mim querendo me reportar algo, querendo desabafar, eu não vou simplesmente falar para mim, não, eu estou aqui para dar aula, não fala comigo, não sou psicólogo. Eu não consigo, enquanto a minha profissão de professor, eu estou ali para ouvir o aluno também. Então, imaginem que além da nossa carga pessoal, porque nós também temos família, temos os nossos problemas, nós carregamos também muita carga emocional dos nossos alunos. Verdade. Porque eles trazem esses problemas para a gente, nós tentamos dar alguma palavra de conforto, mas não é a nossa área de formação, a psicologia, de trabalhar de uma forma mais concreta, que a gente tenta dar uma palavra. E a gente acaba também levando isso para casa. Então você chega em casa, às vezes eu estou pensativo em casa, cabisbaixo, minha esposa fala, mas o que foi? Não aconteceu nada. Eu falei, não, um aluno meu me reportou isso. Porque não tem como você desvincular. Então é um desafio para o professor, é um desafio para a educação achar um modo de trabalhar isso, porque o problema, na maioria das vezes, ele vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Não está lá dentro da escola o problema está fora. E aí o aluno ele chega na escola, e aquilo que eu sempre falo, ele fica apenas 4 horas dentro da escola. O dia tem 24 horas. E as outras 20? Como está sendo a vida desse aluno? Como é que está sendo trabalhada essa questão, tanto educacional quanto emocional desse aluno? Então é um desafio, sim, e grande. Isso. E quando a gente pensa no contexto família, na questão familiar, você levantou esse ponto de reflexão. E esse aluno, esse jovem, onde estará e como estará? Qual é a condição dele, o status quo dele agora, nesse momento? É algo preocupante. Ainda mais que as nossas famílias, elas estão assim fragmentadas. E olha que eu não estou falando da questão de gênero e das famílias homoafetivas, não. Eu estou falando de uma questão de fragmentação, de uma questão de uma quebra mesmo de personalidade, de uma desestruturação emocional, afetiva, que nós todos estamos padecendo nesse contexto de vida. Só pegar assim o gatilho, a causa, a partir da Revolução Industrial, onde a ausência da figura paterna no seio familiar começou ali o germinar de uma desestruturação na questão da constituição da personalidade, do indivíduo, da pessoa. Então veja, e o contexto hoje coloca as pessoas mais distantes. Existe uma falsa aproximação causada pelas redes sociais. Eu estou em contato com dezenas de familiares, amigos, através do digital, da rede social. Mas isso pode ser uma realidade fictícia, um factoide, uma ilusão, porque o mundo digital, que é o mundo ideal, ele nunca vai suprir o mundo real, o olho no olho, o tete a tete. Então nós precisamos salvaguardar as devidas proporções. Nós estamos falando de algo fantástico que é essa revolução digital e a educação digital, mas não podemos jamais esquecer a dimensão humana, essa dimensão afetiva que exige essa proximidade aqui de estar do ser humano. Isso é uma necessidade. Uma vida saudável, afetivamente, emocionalmente, psicologicamente, ela precisa ter esse contato. Ela precisa ter esse contato. Sabe por quê? Uma palavra que inclusive está nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, que vai lá no finalzinho, que chama-se referenciais. Na vida você precisa ter referenciais. E os seus primeiros referenciais, a primeira referência de pessoa é o seu pai e a sua mãe. Então, as pessoas que estão ao seu redor é o primeiro símbolo de referência para a construção de uma personalidade, para a construção de uma vida. Então, é muito importante. É um tema bacana, tem muita coisa para se falar, a gente acaba se empolgando, né? E acabei de lembrar aqui agora daquilo que você falava, da dificuldade de ouvir o que o aluno está compartilhando, e às vezes a gente tenta no nosso melhor ajudar o aluno. E uma coisa que Agostinho falava, o filósofo, teólogo Agostinho, ele dizia que a dor que é compartilhada é uma dor amenizada. Então fica para você, professor, professora, que se identificou com essa nossa realidade aqui agora, a dor que é compartilhada é uma dor amenizada. Sim,
o seu trabalho ele tem um efeito extraordinário na vida dos seus alunos. Ainda que você não perceba, mas o tempo há de revelar. Não é isso? Exatamente. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, que o professor ele se sente realizado não com o pecúnio, não com o que nós recebemos no final do mês, até porque não é lá grande coisa, né? Mas sim, quando você encontra um aluno 5, 10 anos depois, eu que dou aula no ensino médio, fala, professor, eu formei e aquilo que o senhor me falou estava na faculdade, eu caí no vestibular, hoje eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor também. Então, eu já tive algumas realizações profissionais. Quando uma vez eu estava no Facebook, um aluno mandou uma mensagem para mim, falou assim, professor, olha, aquela palavra que o senhor disse uma vez na sala de aula mudou a minha vida, eu tive outro pensamento e hoje eu sou outra pessoa. Poxa, isso para um professor é muito gratificante. Verdade. Então você imagina, uma palavra que eu falei, porque eu sempre gosto, às vezes quando eu estou percebendo que a turma está muito exagerada, né, está muito seu ímpeto de emoção, né, eu acabo falando algumas coisas, levando eles a refletirem. E aí eu gosto de contar um pouquinho da história de vida, que a gente veio de baixo, de uma vida sofrida, e mostrando que você precisa ter objetividade. E eu achava que você já tinha nascido rico, assim, essas pompas, assim, não? É, né? Vou falar de riqueza. Então você acaba conversando com os alunos, tendo esse bate-papo. E quando eu consigo tocar em um aluno de 40, de 50, você consegue impactar a vida dele com que ele mude aquela forma de pensar, para mim é uma realização. E creio eu que para vários outros colegas de profissão também seja uma realização. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para vocês, não, a gente trabalha por amor, sem fins lucrativos. Não, isso não existe. Né? A gente não trabalha por filantropia, mas uma das nossas realizações é o nosso aluno vencer na vida. E aí eu sempre digo para eles, olha, a minha mãe só me ensinou que eu deveria estudar para mudar de vida. Como eu só sabia estudar, eu não ia roubar. Ninguém me ensinou isso. E é aquela referência que você cita. Eu não tinha esse tipo de exemplo dentro de casa. Então, como ela só me ensinou a estudar, eu fiz o que eu pude e o que eu não pude em questão de trabalhar, de passar fome, para poder vencer na vida através do estudo. E graças a Deus eu tive sucesso e ainda estou buscando cada vez mais realizações, porque a vida ela só tem sentido se você tiver objetivos a serem alcançados. Verdade. Então, para mim, é uma realização quando eu tenho esse feedback dos alunos. Então, eu sempre digo isso a eles, eu tenho alguns alunos que me reportam, dão de volta, né? Eles falam, professor, muito obrigado pela palavra, foi muito bom, olha, eu formei, aquilo que o senhor explicou caiu no vestibular, aquilo que o senhor explicou eu vi na faculdade. Então, é muito interessante e é muito gratificante. É o lado gratificante você ser professor. Maravilhoso. A palavra do professor Edinaldo me emociona. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora também se emociona. É fantástico. De fato, todos nós precisamos da valorização profissional que passa pela remuneração, porque nós precisamos nos manter, tem um custo, tudo isso, mas é um trabalho valorativo. É um trabalho que tem valores muito bem estabelecidos, valores humanitários, de ser altruísta, de ajudar o próximo, de se colocar na condição do outro, na posição do outro, a empatia para poder fazer o melhor no sentido de auxiliar o próximo no seu processo de descoberta e no seu processo de crescimento cognitivo, afetivo, humano. Essa é a nobre missão do ser professor. Muito bacana. E você falava das adversidades desde a tenra idade, e eu já me reportava mentalmente aqui. Até os 7 anos de idade eu morei no garimpo, eu morei na beira do barranco ali com meu pai, minha família, minha mãe e meu irmão. Eu tenho até uma foto, não sei se vai aparecer na edição aí, em cima de uma motinha CG, uma Hondazinha daquela 125 antiga, rapaz, na década de 90 para lá, e embaixo do barraco de palha no garimpo. E eu sou muito grato aos meus pais, meu pai e minha mãe, porque tiveram essa visão. Veja, que lá na década de 80, início da década de 90, o meu pai poderia pensar assim, nós vamos continuar morando no garimpo e o Acleilton vai ter que aprender a ser garimpeiro. Vai ter que aprender a ir lá para a boca lá da chupadeira lá, que vai sugando lá o iodo, a terra e o ouro e tudo, vai ter que dominar o jato para derrubar o barranco, para poder fazer a extração do ouro, vai virar um garimpeiro. E não,
ele teve essa visão diferente. Eu não quero essa vida para o meu filho. E eu acredito que só posso oferecer uma coisa para o meu filho: educação. Começou dentro de casa e, quando chegou aos 7 anos de idade, me tirou lá do garimpo, do mato, me levou para a cidade, comprou um barraquinho na cidade, nossa primeira casinha, e ali eu comecei a estudar em escola municipal. E tenho muito orgulho de dizer que estudei a vida toda em escola pública, e porque hoje eu me considero uma pessoa realizada, tenho muitos sonhos e metas, mas quando a gente olha para trás, a gente consegue mensurar o crescimento pessoal, o crescimento profissional e financeiro que nós conquistamos e galgamos pagando um alto preço. E eu penso que às vezes seja essa a diferença. Tem muita gente que não está disposta a pagar o preço. Exatamente. Então você precisa ter objetivos. E não é a primeira pedra que vai te derrubar, né? Verdade. E quando você cai, é você aprender a levantar e não cair na mesma pedra. Então você tem que aprender com isso. Então, nós que viemos aí de uma realidade muito sofrida, né? Porque basicamente a minha história ela se congrua muito com a sua, a gente anda muito andamos mais ou menos na mesma história de vida. Foi muito sofrimento, mas é aquilo que eu falei. O Brasil, nós ainda temos essa vantagem em relação aos outros países. Essa questão de você ascender classes e descender é muito volátil aqui no Brasil. Então você tem pessoas que eram muito pobres, que estudando hoje você tem, aqui mesmo em Ananás, nós temos exemplos de desembargadores, que eram pessoas pobres, juízes, né, delegados de Polícia Federal. Então eram caras que tinham uma realidade sofrida, mas os caras que venceram na vida. Então, qual foi a ferramenta que eles usaram? O livro, a educação, aproveitaram a oportunidade. E é o que eu digo, apesar da nomenclatura de ensino público, esse ensino ele não é público. Nós pagamos. Tanto eu quanto você que trabalhamos na educação, o nosso próprio salário tem uma gota nossa lá dentro. Porque esse ensino ele é público pelo nome, pela nomenclatura, porque é o Estado que está dispondo ele para todos nós. Mas sai do nosso bolso. Porque tudo que é público é custeado pelo povo. Pelo contribuinte, pelo pagador de impostos. Então esse ensino, valorizem. Eu sempre falo para meus alunos, eu digo o seguinte, olha, você recebe o uniforme do Estado, você recebe um livro didático do Estado, o Estado do Maranhão, ao qual eu dou aula lá também, ele forneceu chip de internet para os alunos. Então, não pense que isso é de graça. Valorize, porque isso aqui não é de graça. É suor meu, é suor do seu pai. Se você trabalha em fazendo de menor aprendiz alguma coisa, é seu suor também. Porque tudo que você compra com o dinheiro que você conquistou trabalhando, tem imposto embutido lá dentro. Então a gente tem que tirar esse pensamento, principalmente dos nossos filhos, de que o Estado nos dá alguma coisa. O Estado não nos dá nada, né? Ele está devolvendo algo que nós damos em dinheiro para ele devolve em prestação de serviço. Verdade. Então é algo que nós não fomos educados para entender. Eu chego aos meus alunos e falo, não, mas isso aqui é do governo. Eu digo, não, é meu, é seu, é do cara que está lá na casa dele assistindo televisão, mas é dele também. Como é que você vai quebrar a coisa que não é só sua? Nós temos ali uma carteira compartilhada, que é de todos. Patrimônio coletivo. Um patrimônio coletivo. Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Então nós, enquanto professores, devemos falar isso para os alunos. Não, mas isso aqui é nosso, é de toda a comunidade. Você não pode quebrar isso aqui, você não pode rasgar o livro, porque não é do Estado, é seu também. Correto. É nosso. Falta esse sentimento de pertença. O indivíduo, o ser social, nós temos uma grande dificuldade, e o nosso aluno tem essa dificuldade de ter esse sentimento de pertença, de se sentir parte de uma estrutura maior, que é o Estado, e de que aquele ambiente, aquele patrimônio, ele é coletivo, ele te pertence. E, portanto, eu preciso zelar e conservar porque outros virão após mim. Outras gerações virão para poder desfrutar daquele mesmo espaço, para poder desfrutar daquele mesmo ensino, daquele mesmo saber que aquela instituição tem a oferecer. Porque essa é a missão das instituições. Nós precisamos continuar nessa direção de compartilhar esses valores, essa consciência de vida, uma consciência expandida. Nós precisamos enlarguecer, não sei se tem essa palavra, a consciência, né? Expandir a consciência no sentido de que nós precisamos nos sentir parte desta sociedade.
e dessa forma mudar nossas atitudes com relação a ela e ao futuro, às gerações futuras. É isso, professor. O papo está maravilhoso, extraordinário. Eu não poderia deixar de passar uma anedota que no meio da conversa o meu amigo falou. No dia a dia a gente fica se cortando, igual faca tramontina, cortes rápidos, né? Aqui eu estava me segurando, né? Meu amigo que eu vi personal, graduado, vi se especializar, mestre, hoje a um passo de ser doutor, concluiu seu doutorado. Então eu vi que os doutores continuam dando aula. Então assim, eu estou com a consciência tranquila, hoje eu vou dormir mais tranquilo, porque os doutores também, esse é um verbo que o professor nunca vai abandonar. Eu estou dando aula, eu dou aula, né? E a gente não vai largar esse verbo, né? Para você ver que é interessante, porque se nós convidarmos aqui professores para um churrasco no final de semana, e geralmente as outras profissões você quer o quê? Descansar. Verdade. E qual que é o papo de professor num churrasco? Falar de escola, né? Sala então, de aula. Esse podcast aqui pra gente é uma maravilha, porque é o que nós conversamos até quando nós estamos em off. Estávamos ali almoçando, qual que era o papo? Escola. Então, um podcast sobre escola para professor é maravilhoso, porque é o que nós entendam, o professor vive isso aqui 24 horas. Porque o nosso, com essa pandemia, o meu WhatsApp, meu número pessoal, ele foi expandido a um quantitativo de pessoas enormes. Aqueles então, 1000 alunos que você citou no início. Eu recebo um torpedo, um caminhão de mensagens, recebia, né? Porque agora nós estamos em recesso, recebi um caminhão de mensagens todos os dias. E aí me doía muito quando eu ouvia assim, mas o professor não está trabalhando nessa pandemia, está só ganhando. Falei, cara, mas como? Eu tenho aqui 1000 alunos para ministrar aula, os 1000 alunos entram em contato comigo, eu tenho um sistema que eu tenho que estar alimentando todos os dias com conteúdos, eu tenho que preparar a aula, porque eu preparava as aulas, às vezes eu gravava, às vezes eu transmitia ao vivo pelo Google Meet, você tem que montar slides, você tem que ir atrás das referências, porque eu não vou passar conteúdo sem referência para o meu aluno. E eu gosto sempre de trabalhar com o meu aluno questões mais voltadas para o Enem, principalmente para o terceiro ano, porque já estão próximos do Enem. Então, você tem um trabalho gigantesco. Aí você imagina você receber 1000 avaliações e você ter que corrigir as 1000 avaliações. Então, como que professor não trabalhou nessa pandemia? Brincadeira, hein? Muito, tá? Trabalhou muito. E não teve salário dobrado não, né? Só o trabalho mesmo, né? E aquilo que eu falei, nós tivemos gastos, eu tive que montar um setup para mim, então... Meu salário foi comprometido em parte em determinado mês, porque eu tive que montar a minha estrutura de trabalho. Mais as horas de pesquisa, tutoriais na internet para poder dominar essas ferramentas. Igual ele acabou de citar aqui, o Google Meet, que é uma ferramenta gratuita e que está dentro da nossa formação aí, o professor do século XXI. Me ajuda que eu estou falando besteira já. Eu sou na era digital, exatamente. Na era digital que está no século XXI. Pronto, estamos lá. Está resolvido. Segunda década aqui do século XXI. Muito bem. Então é isso, pessoal. Você que está aqui, que chegou até este momento do nosso Papo de Professor, nosso primeiro podcast, não apenas do ano de 2021, mas é o primeiro mesmo que nós estamos aqui gravando especialmente para você. Acompanhe aqui, se inscreva no canal Acleilton Costa nas redes sociais. Esse programa vai estar disponibilizado também no canal do YouTube do professor Edinaldo Dias. Então vá lá, se inscreva, acompanhe, segue este homem, que ele tem muita experiência e conteúdo para compartilhar e agregar valor na sua vida. Isso, se você quiser me seguir, minhas redes sociais vão aparecer aí embaixo, tá? @EdinaldoProf, EDF, lá no Instagram. Siga lá, nós temos algumas postagens em relação a isso. Eu tenho um canal Calculando a Fisiologia lá no Instagram também, para quem é mais da área de educação física e gosta da área de fisiologia. E nós estamos sempre lá. Tá? Mandou uma mensagem, nós respondemos lá no direct, não tem problema, estamos sempre às ordens para auxiliar, porque nós somos professores e quanto mais eu transpor essa questão do conhecimento, eu estou ajudando os meus colegas a melhorarem as suas aulas e essas aulas melhores irão impactar mais alunos impactados, nós teremos melhores pessoas no futuro. Show de bola, professor Edinaldo Dias, nosso mestre em Educação Física e doutorando em Educação. Gratidão, meu amigo, por ter vindo, por estar aqui nesse primeiro podcast aí, Papo do Professor. Que agradeço a grande oportunidade
e que nós possamos aí firmar cada vez mais essa parceria e vamos fazer um próximo podcast convidando outros professores e batendo, fazendo aquele triângulo de conversa bem interessante. Show de bola. Um forte abraço, gratidão você que chegou até aqui, acompanhou esse podcast. Até o nosso próximo programa.